Em nosso estudo de hoje, eles são 5 do livro Indulgência, tem por título Proteção. No limiar da experiência física, a consciência responsável roga à providência divina a proteção real de que necessita com vistas à própria redenção nos planos da luz eterna. Há quem rogue a mudez para resgatar débitos contraídos no verbo desvairado, há quem peça a cegueira para recompor no campo íntimo a reflexão viciada. Surge quem pede a fealdade para não cair em velhas seduções da máscara transitória. Surge quem roga a mutilação para saldar dívidas clamorosas assumidas no mundo com a liberdade dos movimentos. Há quem suplica o infortúnio do corpo para corrigir os abusos da alma. E há quem reclama pobreza para fugir às tentações do ouro em excesso. Entretanto, atravessada a porta do berço, a alma retoma as tendências antigas que lhe presidiram no passado, a estranha felicidade da sombra, e modifica os petitórios exigindo reconforto e vantagens terrestres e recusando o remédio que lhe poderia restituir a saúde espiritual. Se acordaste assim para a realidade, não relegues a cruz salvadora de tuas inibições à furna do desespero. Suporta as dificuldades com amor, na certeza de que a morte virá um dia aclarar-te o pensamento e devolver-te a visão. É natural solicites socorro à infinita bondade, no entanto, não rogues serviço conforme a tua capacidade, mas sim capacidade segundo o serviço que te compete. Recorda que a dor, a luta, a enfermidade e o desencanto são instrutores da verdade que nos salvará soberana, e por isso, transportando contigo o madeiro de tuas penas, pede ao Senhor ombros fortes para sustentá-lo, de vez que qual acontece com o Divino Mestre, é dos braços de tua própria cruz que desferirás o voo divino à vitoriosa imortalidade. É interessante que o tema de hoje, ele nos remete à programação reencarnatória, a gênero de provas escolhido, uma série de fatores para a gente analisar, mas principalmente um versículo do Evangelho de Jesus, que Jesus afirma que se a mão for motivo de escândalos, é melhor cortar a mão do que ela entrar no reino dos céus sem uma mão, do que ser jogada no Hades, onde haverá prantos e ranger de dentes. E essa interpretação desse versículo, ela foi desvirtualizada durante um bom tempo, e existiram inclusive pessoas que fizeram interpretações literais e que trouxeram muito prejuízo. Na verdade, é melhor você entrar sem um olho, sem uma mão no reino dos céus, está sendo uma espécie de parábola, de figuração do que acontece quando a gente vai reencarnar e quando a gente tem aquela lucidez do espírito imortal e consegue ver aonde foi que a gente se comprometeu, o que a gente fez de errado, e a gente começa a pedir para a espiritualidade mesmo que não permita que a gente tome esse ou aquele caminho que pode levar de novo à queda. Então, são muitos espíritos que afirmam que isso acontece, confirmam que isso acontece. Quem quiser ter uma noção maior, a gente sempre aconselha o livro Missionários da Luz, do André Luiz, que fala das programações reencarnatórias. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E a gente, num primeiro momento, a gente não vai conseguir entender direito o que o Emmanuel está falando aqui no início do texto, quando ele fala assim, tem gente que usou o verbo de maneira errada e agora pede, roga. Rogativa é diferente de pedir, né? Para que venha com a mudez, para que a voz não atrapalhe na próxima encarnação. Há quem peça a cegueira também, por conta da reflexão viciada. Há quem peça a fealdade, né? Para não cair em velhas seduções da máscara. Mutilação para saldar dívida. Vem falando o seguinte, a gente consegue fazer programação reencarnatória. E aí esse PED é bom que a gente deixe aqui bem claro o seguinte, fazendo um estudo muito breve, muito rápido. Quando vocês pegarem o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo vocês vão ter acesso a um texto que tem por título Bem-aventurados que têm fechados os olhos. E que o cenário é que uma pessoa cega é levada até uma mesa onde tem os médios recebendo os espíritos,
ele vai até a mesa na esperança de obter ou a cura da cegueira ou uma mensagem consoladora, e naquele caso específico foi uma mensagem, ele não teve a cura da cegueira. Foi dito dos bem-aventurados que têm os olhos fechados, tá? Mas depois vem uma nota, e nessa explicação, Allan Kardec fala o seguinte, que para a pessoa nascer com uma cegueira, das três uma, ou os olhos dela foi motivo de queda dela nas encarnações passadas, pode ter sido, por exemplo, através do suicídio, uma queda, né? Ele ter marcado, inclusive, o perispírito dele, por conta disso, e quando vai reencarnar, principalmente nos casos de suicídio, os espíritos são unânimes, eles falam que a punição é severa, então a pessoa traz a marca na encarnação seguinte, de nascença. Mas não é só isso, não é todo mundo que é cego que foi suicida do passado. Pode ser também que tenha sido motivo de queda de outro. Em todas as vezes que eu lesionei, que eu feri o outro, eu estou marcando meu corpo espiritual, só que a providência divina, os espíritos dizem que a providência divina, nesse caso, dá tempo para que você procure resgatar. Não é severo como a punição para o suicida. Muitas das vezes a pessoa nasce com o corpo todo são uma, duas, três vezes, não resgatou, não conseguiu corrigir, então agora vem no corpo. Se conseguiu corrigir, segue em frente. E, além disso, tem também o complexo de culpa. Às vezes nem fui eu que fiz nada, mas eu impus um trabalho severo, alguma condição qualquer, e de repente aquela pessoa tomou um caminho que ficou cego, e eu fiquei me martirizando de culpa por conta daquilo. Também marco o meu corpo com essa meu perispírito, e daqui a pouco marco também com o que eu fiz com o outro. Então são três situações. Se meu olho tivesse sido motivo da minha queda, da queda do outro, ou se pelo complexo de culpa alguém tiver ficado cego pelo meu motivo. Existe um quarto também que não faz parte desse estudo. Às vezes tem espíritos que pedem para vir nessa situação mesmo. Esses já estão lá na frente, não estão mais em provas, expiações, estão aqui por amor mesmo a cada um de nós. Mas são essas quatro situações. Então o que acontece? Quando a gente roga para renascer, porque sabe que vir para cá para o corpo é condição para progresso, eu quero renascer do jeito que eu estou. Então, se eu estou com o meu corpo marcado, meu perispírito marcado, e tiver que nascer cego, eu vou nascer cego mesmo. Por isso que eu rogo para nascer mudo, para nascer cego, para nascer mutilado de alguma maneira. E é nesse sentido que a gente deve entender arrancar o olho e entrar no reino dos céus. Não aqui arrancar o olho, mutilação física. Não é isso, de maneira nenhuma. É relação ao espírito. E ele vem falar para a gente, quando a gente atravessa a porta do berço, tem esquecimento do passado e tem toda essa influência da matéria em cima da gente, a gente retoma todas aquelas tendências, porque na verdade nós estamos muito mais próximos da origem do que do final, da perfeição. Nós estamos mais próximos aqui da infância do espírito ainda. Então a gente ainda é assaltado, tomado de surpresa pelas tendências inferiores que a gente traz. Mas quando a gente acorda para essa realidade, o que o Emmanuel vem falar para a gente? Já tem esse conhecimento? Então não relegues essa cruz salvadora das minhas inibições para o desespero, não. Vamos suportar essas dificuldades, vamos procurar trabalhar com o que a gente tem. E nesse ponto o Chico Xavier é uma figura impressionante de exemplo para a minha vida e para a vida daqueles que estudam a sua biografia, porque cada vez que ele tinha uma enfermidade, ele se prostrava perante Deus e perante Jesus e conversava com o Emmanuel, como é que eu faço para continuar servindo agora com essa minha limitação. Diminuí um pouquinho, adaptava e continuava servindo. Eu tenho uma imagem muito forte comigo do Chico Xavier com mais de 90 anos, ele desencarnou com 92, mas ele sendo carregado na cadeira de roda e ainda psicografando bem lentamente. Era o que ele tinha naquele momento, mas com o que ele tinha, ele não parou de trabalhar um momento sequer. Por quê? Porque a gente vai perceber que fazendo isso, a gente está reestruturando, a gente está organizando de novo o nosso corpo perispiritual para daqui a pouco a gente não precisar mais dessas inibições aí no futuro. Ou seja, a gente está cuidando do espírito, independente do corpo. O corpo serve para te tratar o espírito. Então, se ele tiver com inibição qualquer, vamos desenvolver essas virtudes que daqui a pouco isso acaba
com o tempo. Essa que é a mensagem dessa lição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.